O policial que conheceremos hoje tem um grande coração e provou isso a todos ao fazer algo inesperado por uma criança. O que será que esse homem da lei fez? E como ele ajudou? Deixe seu like, se inscreva no canal e bora descobrir! James Hurst, um homem bom, dedicado à sua profissão e com um grande coração, há menos de um ano integrado à corporação policial da Geórgia, fez algo que surpreendeu não somente o chefe de polícia, como também milhares de pessoas pelo mundo, e que inclusive também irá te surpreender. James sabia que os policiais nem sempre têm uma reputação muito boa, mas antes de entrar para a corporação, decidiu que definitivamente não daria motivos para isso, sempre buscaria ajudar e proteger as pessoas ao máximo. Antes de sair de casa naquela manhã, tomou um café reforçado, pois sua rotina policial não lhe dava garantia de almoçar no horário que gostaria. Afinal, qualquer coisa poderia acontecer. Vestiu seu uniforme e antes de sair de casa, beijou carinhosamente seus 2 filhos. O homem esperava que aquele dia fosse tranquilo, mas quando se é policial, é difícil prever qual aventura irá enfrentar. Assim que chegou na delegacia, cumprimentou seus colegas e logo saíram para fazer o patrulhamento da manhã no bairro que costumavam cobrir. Horas depois, retornaram à delegacia e ficaram conversando enquanto esperavam algum chamado. O que ele não fazia ideia era que o chamado daquele dia faria ele se tornar conhecido por milhares de pessoas. De repente, o telefone tocou e James e seus colegas de trabalho receberam um chamado sobre um menino que estava andando sozinho nas ruas de um bairro ali perto. Aquilo realmente era estranho para os moradores. Ter uma criança sem presença dos pais andando por ali, chegaram até mesmo a pensar que ele estivesse perdido. Após encerrarem a ligação, James pensou em seus próprios filhos, principalmente em um deles que tem síndrome de Down e que sempre precisou de muitos cuidados. As crianças eram seu ponto fraco. Só a ideia de ter um menininho tão perto, andando na rua sozinho, o fazia se sentir mal. Ele esperava que não fosse nada sério e que o menininho tivesse uma família para a qual pudesse retornar, mesmo sabendo que muitas vezes tinha que lidar com situações tristes, às quais não havia solução. Ele preferia pensar positivo. James e sua dupla se dirigiram para o bairro que foi indicado e começaram a buscar a criança que foi descrita. Eram 10 da manhã quando finalmente avistaram uma criança sozinha que parecia um tanto apreensiva e tiveram a certeza que se tratava do menino descrito. Ao olharem ao redor, perceberam que não havia ninguém perto do garotinho que pudesse sequer cuidar dele. Se abaixou na mesma altura que ele e perguntou onde estava sua mãe. O garotinho não falou nada, mas o policial logo concluiu que isso era porque ele era muito pequeno. Porém, o que ele esperava era apenas alguma reação que pudesse indicar o paradeiro de sua mãe, ou que talvez ela estivesse ali por perto. James envolveu o garotinho no cobertor e o levou para a viatura. Seu colega sugeriu que eles levassem o pequeno para o hospital para se certificar de que estava tudo bem com a sua saúde. Eles esperavam que nada de ruim tivesse acontecido àquela criança enquanto esteve nas ruas. Ao chegar no hospital, descobriram que o garotinho tinha cerca de 16 meses de idade e que aparentava não estar nada bem, pois a criança se pôs a chorar e demonstrava estar bastante angustiado. Todos ao seu redor se sentiram mal por ele estar daquele jeito, mas o que a criança mal sabia é que logo se sentiria melhor com a ajuda do policial que o resgatou. O menino foi levado para o pronto-socorro para que os médicos fizessem alguns exames e verificassem direito seu estado de saúde. Porém, o garotinho ficou cada vez mais apavorado com tudo aquilo. Então, começou a gritar e a chorar muito em meio a soluços dentro da sala de emergência.
Uma das coisas que ele não tinha reparado era que o policial que o resgatou continuava ali por perto e ia a todo lugar que ele era levado. Aquele homem faria algo por ele que ninguém que estava ali imaginaria. James começou a se sentir muito desconfortável ao ver o garotinho se sentindo tão mal e não suportando vê-lo daquele jeito, perguntou ao médico se ele poderia segurar a criança. O policial estava tentando acalmá-lo, como sempre fazia com seus 2 filhos de 7 e 9 anos. Seu grande coração e instintos paternais estavam em ação quando ele consolou o menininho. A criança foi imediatamente se sentindo mais calma e acabou adormecendo em seu colo. Como o homem estava de pé e usava alguns equipamentos pesados em seu uniforme, perguntou se poderia sentar na cama. Ao ser consentido pelo médico, James deitou na cama com o menininho e deixou que ele dormisse ali mesmo, já que ele finalmente estava calmo e se sentindo confortável, e os testes continuaram enquanto a criança estava adormecida. O policial passou impressionantes 2 horas com a criança em seu colo. E você, o que teria feito se tivesse encontrado uma criança abandonada e ela ficasse nesse estado tão angustiante? Após algum tempo e alguns medicamentos, o garotinho já poderia ir embora. Então, ele foi colocado sob custódia do Departamento de Serviços para a Família e Crianças da Geórgia. Infelizmente, não ficou claro o que aconteceu, se ele foi abandonado na rua ou se a mãe morava na rua junto dele e o deixou sozinho. Mesmo nessa situação tão delicada, o policial e o menino viraram o motivo da alegria de muita gente na internet. Aquele momento de ternura foi capturado. Alguém fotografou James enquanto ele segurava e ninava o menino em seu colo. Milhares de pessoas elogiaram o policial e inclusive disseram que seus colegas deveriam se espelhar nele. Já outros demonstraram muita preocupação e pena pelo que o menino estava passando. O policial não entendeu muito bem todos aqueles elogios ao ocorrido, já que para ele é muito normal e eles costumam fazer isso o tempo todo. A única diferença é que não costuma ser divulgado. Além disso, muitas vezes eles não são suficientemente reconhecidos. Porém, por sorte, esse garotinho encontrou alguém com tão bom coração em seu caminho e disposto a fazê-lo sentir confortável num momento tão difícil. A polícia acabou encerrando o caso sem registrar qualquer acusação, pois não havia ninguém no local quando o pobre menininho foi encontrado e nem quando retornaram lá nos dias seguintes. O local de proteção que o menino ficou iniciou uma grande busca para conseguir encontrar algum familiar que pudesse ficar com a guarda dele, mas como não encontraram, ele foi destinado à adoção. E com sorte, logo encontraria uma família em que se sentiria feliz e bem cuidado. Com certeza, logo esse pequeno terá um novo lar com pais adotivos que o amarão muito e se sentirá feliz e bem cuidado. Inclusive, não faltarão candidatos, pois muitas pessoas quiseram o adotar ao vê-lo na publicação do policial. Enquanto o processo de adoção corria, James disse que estaria sempre ao seu lado e iria todos os dias verificar se estava tudo bem. E em um desses dias em que foi visitá-lo, era aniversário do pequeno e ele passou o dia todo com ele para comemorar. Quando foi entrevistado por um canal de notícias, declarou: "Uma criança gritando, sentada ali enquanto estava sendo avaliada pela equipe do hospital, e eu me senti mal por ele. Então foi minha empatia por ele e apenas tentar estar lá para ele, porque ele não tinha mais ninguém." James Hurst deu um grande exemplo não apenas para os seus colegas de trabalho, mas também para as demais pessoas. Ele nos ensina que devemos sim ajudar ao próximo, no pouco que conseguirmos, porque esse pouco faz muita diferença. Uma outra criança foi abandonada e resgatada por um homem chamado Roger Prater. Porém, o bebê foi encontrado na beira da estrada e junto dele havia algo que surpreendeu a todos. Ficou super curioso para saber o que ele encontrou? É só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela para descobrir.